Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos falar do processo de independência do Brasil. Este processo aconteceu de forma lenta e uma série de eventos foram contribuindo para que o Brasil atingisse, enfim, a sua independência de Portugal. Nós começaremos falando sobre a Revolução Pernambucana, ocorrida no ano de 1817. Este foi um dos processos que levou inexoravelmente à independência política e à emancipação do Brasil de Portugal. A Revolução Pernambucana foi o único movimento de pré-independência a passar pela fase dos planos e a ganhar a adesão de grupos em várias outras províncias do Nordeste do Brasil. Houve também uma considerável influência da maçonaria e da Igreja Católica, por meio da destacada ação dos padres Roma e Miguelinho, que promoviam reuniões no seminário de Olinda. Essas reuniões congregavam os revolucionários e servia ali para que os planos e as metas fossem traçadas. Tomado o poder, no curto período em que o movimento deu certo, os membros do governo provisório aboliram títulos de nobreza, confeccionaram a bandeira da nova república e enviaram emissários às províncias vizinhas e aos Estados Unidos, Inglaterra e Argentina. A causa do envio desses emissários foi buscar reconhecimento do movimento, buscar reconhecimento da república que estava sendo fundada. A participação popular no movimento revolucionário foi restrita. Reafirmando o direito de propriedade e a escravidão, os líderes do movimento pernambucano deixaram a população mais humilde à margem do processo. Aproximadamente 2 meses após o seu início, as tropas fiéis ao príncipe regente Dom João, que estava no Brasil desde 1808, sufocaram a Revolução Pernambucana. A vinda de Dom João ocorreu em virtude da luta entre França e Inglaterra. Aqui nós temos uma imagem do Porto de Portugal, Porto de Lisboa, quando os portugueses saíram às pressas de Portugal, escoltados por navios da Marinha Britânica, e vieram para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte, que mandou invadir Portugal. Monarquias absolutistas sofriam com as investidas das ideias da Revolução Francesa exportadas pelo imperador francês. O único país onde as forças francesas não obtiveram êxito foi a Inglaterra, cuja marinha impedia a ação de Napoleão. Napoleão tinha um exército fantástico, mas no mar a marinha inglesa se sobressaía. Como não conseguiu submeter os ingleses pelas armas, o governante francês Napoleão resolveu asfixiar o país economicamente, decretando o bloqueio continental. Napoleão proibiu, sob pena de invasão, a prática de comércio com todos os países europeus, com a Inglaterra. Napoleão não queria que os países da Europa comerciassem com a Inglaterra, uma vez que a esquadra britânica impedia o exército francês de invadir a Inglaterra. Napoleão então optou por essa medida diplomática de sufocar economicamente a Inglaterra até dobrá-la. O bloqueio deixou Portugal em uma situação bastante delicada, pois Portugal dependia economicamente da Inglaterra. O rompimento significaria a falência do Estado português, mas não romper teria como resultado a invasão francesa. A solução acabou sendo a transferência da família real para o Brasil. Aliás, proposta até pelo próprio governo inglês
ao regente Dom João. A vinda da família real foi, na verdade, uma fuga, como eu já falei, já que Napoleão ficou sabendo das intenções de Dom João e ordenou a invasão de Portugal. A fuga ocorreu de forma atabalhoada, no dia 27 de novembro do ano de 1807. 15 mil parasitas, 15 mil vagabundos, espremeram-se nas embarcações que zarparam em meio a uma tempestade, sendo possível ouvir, ao longe, o som dos canhões franceses que troavam nesta invasão a Portugal. A acidentada viagem durou quase 2 meses. Somente em 22 de janeiro de 1808, a estropiada família real desembarcou em Salvador. Vamos ver aqui, em breves pinceladas, como foi a administração joanina no Brasil. Dom João decretou, em 28 de janeiro, a abertura dos portos às nações amigas. Esta medida diplomática beneficiou muito. Aliás, ela foi feita pensando na Inglaterra. Na verdade, esta medida ela foi tomada visando beneficiar a Inglaterra. Dom João também decretou o fim do pacto colonial e a independência econômica do Brasil em relação a Portugal, além de um grande alívio para a economia inglesa. Em 1810, Dom João assinou o Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, consolidando a primazia da relação econômica com a Inglaterra. Os ingleses aqui residentes teriam plena liberdade religiosa e seriam julgados em qualquer caso por juízes ingleses. Uma submissão pornográfica, desculpem o termo eu sei que é bastante veemente, mas uma submissão, como diria, assim, uma sujeição diplomática escandalosa. Os ingleses praticamente bagunçavam aqui dentro do Brasil. Eles podiam fazer e acontecer e não seriam julgados pelas leis brasileiras nem por juízes brasileiros, mas por juízes ingleses. O governo português comprometia-se a abolir gradualmente o trabalho escravo, isso atendendo a imposições da Inglaterra, que a Inglaterra nesse momento queria muito acabar com o tráfico de escravos e acabar com a escravidão no Brasil, não por bondade, mas por aproveitamento, porque a Inglaterra nesse momento estava com a sua revolução industrial em marcha. Então a Inglaterra via com bons olhos o fim da escravidão, porque este escravo seria transformado em consumidor, e a Inglaterra estava interessada em escoar os seus produtos industriais. Então a Inglaterra estava voltada a mudar a ordem mundial. Logicamente, volto a dizer, não por bondade, mas por pragmatismo, puro e simples. Os produtos ingleses pagariam tarifas alfandegárias de 15% sobre os seus produtos. Os portugueses pagariam 16% e as demais nações 24%. Então, para quem que foi bom, na verdade, a vinda da família real para o Brasil? De fato, nós tivemos muitos ganhos, é verdade. A vinda da família real, sem dúvida nenhuma, mudou a feição do Brasil. Mas nós continuamos, saímos da dependência de Portugal e caímos diretamente na dependência dos ingleses. O príncipe regente criou a imprensa régia, a Academia Real Militar, a Biblioteca Pública, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, etc. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido e Dom João determinou que a capital do novo reino seria o Rio de Janeiro.
Aqui nós temos uma imagem do antigo Rio de Janeiro. Enfim, o príncipe regente ainda encontrou tempo para invadir a Guiana Francesa e, em represália à invasão napoleônica a Portugal, e chegou mesmo até a anexar a província cisplatina. O que estava acontecendo em Portugal durante o período joanino? Vamos ver. Até 1815, Portugal ficou sob o domínio francês e, com a queda de Napoleão, a Inglaterra passou então a administrar o reino, passou então a administrar Portugal. A elite portuguesa e o povo não suportaram a situação e tentaram livrar-se da incômoda e humilhante condição. Falemos sobre a Revolução do Porto, ocorrida em 1820. Tudo que é bom dura pouco. A amena vida do rei João VI no Rio de Janeiro foi se acabando e, a partir de agosto de 1820, quando comerciantes da cidade do Porto, no litoral lusitano, iniciaram uma revolução que logo alastrou-se por todo o reino, Dom João viu-se compelido a voltar novamente a Portugal. A burguesia portuguesa encontrava-se à beira da falência, desde a abertura dos portos brasileiros e do fim do monopólio comercial, pois a ex-colônia era o seu principal mercado consumidor. A Inglaterra passou a ser dona desta colônia. O descontentamento também tomava conta das camadas mais baixas do país, o qual padecia as carências de uma economia estagnada e totalmente dependente. E, para piorar, Portugal fora atacado pelos franceses, abandonado pelo próprio monarca e, finalmente, dominado pelos amigos, entre aspas, ingleses, que haviam ajudado na expulsão das tropas napoleônicas. Contra o governo do comandante inglês e exigindo a volta de Dom João VI a Portugal, a Revolução do Porto fazia as seguintes exigências. A Revolução do Porto queria imediatamente que o rei Dom João VI retornasse para Portugal. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a promulgação de uma Constituição liberal. A Revolução do Porto pedia o restabelecimento dos monopólios e privilégio no comércio com o Brasil, que fora abolido em 1808. A burguesia portuguesa deu mostras de um liberalismo contraditório, também encontrado aqui, no Brasil. As propostas liberais da aristocracia rural brasileira defendiam o fim do pacto colonial e a emancipação política, mas não incluíam ideais democráticos e tampouco a libertação dos escravos, conforme ficou claro no processo de independência e ao longo de todo o período imperial de nossa história. Obcecada por limpeza antes de voltar a Portugal, a família real limpou os cofres do Banco do Brasil, agravando a já crítica situação econômica da ex-colônia, que padecia de grande queda nas exportações, estagnação da produção, declínio do comércio interno e, para piorar, tornava-se cada vez mais independente da economia inglesa. Ou melhor dizendo, cada vez mais dependente da economia da Inglaterra. A tentativa de recolonizar o Brasil, desencadeada pela Revolução do Porto, exaltava ainda mais os ânimos dos diferentes grupos sociais que tinham alguma relevância política na ex-colônia. Falemos sobre a Guerra de Independência do Brasil. Aqui nós temos algumas províncias que não aceitaram a proclamação. A Bahia, a Cisplatina, que é o atual Uruguai, e o Grão-Pará. O governo de Dom Pedro I contratou 2 mercenários ingleses para ajudar a combater estas províncias
que não aceitaram a proclamação da República. Os mercenários ingleses, no caso, são Grenfell e Cochrane. Constituinte de 1823. Inicia os trabalhos a 17 de abril e é fechada por ato autoritário do imperador Dom Pedro I a 12 de novembro. O anteprojeto constitucional foi considerado muito liberal pelo monarca. O projeto constituinte é conhecido como Constituição da Mandioca. Essa Constituição estabeleceu 4 poderes, sendo o poder de fato o poder moderador. Então tínhamos o poder moderador, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O voto censitário. O voto censitário é aquele voto que leva em consideração a quantidade, ou melhor dizendo, o valor do salário, dos rendimentos do votante. Vamos falar aqui sobre esse voto censitário. Quem ganhava até 100 mil réis, de 100 mil réis a 199 mil réis, era o chamado cidadão passivo. Ele não votava, nem era votado. De 200 mil réis a 399 mil réis, era o cidadão ativo, o eleitor de paróquia ou eleitor de primeiro grau. Ele votava, mas não era votado. Quem percebia 400 mil réis a 799 mil réis era considerado cidadão ativo, eleitor de província ou de segundo grau. Votava e era votado para deputado. Quem percebia 800 mil réis ou mais era o cidadão ativo, eleitor de província ou de segundo grau. Votava e era votado para senador. Vamos ver também uma instituição chamada de padroado, a união da Igreja e do Estado. Somente os católicos poderiam assumir cargos públicos. Somente os templos católicos poderiam ser públicos. Porém, formalmente havia liberdade religiosa. O monarca, ou seja, o imperador, era o chefe da Igreja Católica brasileira e não o Papa. Beneplácito. O imperador sagrava os bispos. O imperador poderia conceder títulos de nobreza. A Assembleia Nacional não tinha autoridade para a concessão de títulos. Poderia, no máximo, sugerir, e o monarca não necessitaria de sua autorização para concedê-los. Falemos agora da Confederação do Equador. A elite do Nordeste não aceita o absolutismo de Dom Pedro I. Não aceita os altos impostos decretados pelo monarca sem consentimento das assembleias provinciais. O movimento foi a continuação da Revolução Pernambucana de 1817. As principais características da Confederação do Equador foram as seguintes: republicanismo, separatismo, ideais liberais iluministas, e os líderes, eles eram grandes senhores de engenho, com a participação da classe média intelectual de Olinda e Recife, clérigos, jornalistas, professores, etc. A repressão à Confederação do Equador foi violenta, foi comandada pelo mercenário inglês Grenfell. Falemos agora da Guerra da Cisplatina, ocorrida de 1825 a 1828. Brasil e Argentina disputavam este território e assim se iniciou uma guerra pela autonomia. Esta guerra era impopular. Dom Pedro I insistiu em lutar. Milhares de mortos, tanto brasileiros que morreram, brasileiros de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, fez com que uma revolta crescesse, uma insatisfação muito grande contra Dom Pedro I. A região conseguiu sua independência e não fica nem para o Brasil nem para a Argentina. Torna-se assim a República Oriental do Uruguai.
Aqui nós temos um quadro da luta política que se travou no Brasil nessa época. Nós vamos ter aqui dois partidos antagônicos. Um é o Partido Português e o outro o Partido Brasileiro. Vamos falar as características de cada um. Comecemos pelo Partido Português. O Partido Português apoiava o absolutismo de Dom Pedro. Institucionalmente, eles eram muito fortes no Senado. Socialmente, eles eram os grandes comerciantes da corte. Já o Partido Brasileiro era formado por liberais, e estes liberais eram contra o absolutismo de Dom Pedro. Institucionalmente, eram muito fortes na Câmara dos Deputados. Socialmente, eram os médios e pequenos comerciantes da corte e também os grandes fazendeiros. Falemos agora sobre a abdicação de Dom Pedro I, ou seja, a renúncia de Dom Pedro I. As causas da abdicação foram as seguintes. Pernambuco passava por grandes problemas econômicos desde a decadência da produção açucareira. Por isso, a elite nordestina vinha perdendo destaque e sua influência no governo brasileiro também vinha sendo esvaziada. A Confederação do Equador, rebelião nordestina, que teve como principal líder Frei Caneca, lutava pela criação de um governo republicano e contra a centralização do poder nas mãos do monarca. Alguns revolucionários lutavam a favor da abolição, enquanto outros não desejavam o fim da escravidão. Isso dividiu o grupo e proporcionou que as tropas imperiais destruíssem o movimento separatista. A imprensa criticava constantemente o governo de Dom Pedro I. Com a morte de Dom João VI em Portugal, Dom Pedro resolveu mandar sua filha para assumir o trono português, mas seu irmão Dom Miguel armava um golpe para assumir o trono. Com medo de perder o trono português para o irmão, Dom Pedro I resolve então renunciar o trono brasileiro em favor de seu filho, que na época tinha 5 anos de idade. Manifestações populares contra o monarca após a morte de Líbero Badaró, um jornalista liberal de São Paulo, por pessoas ligadas a Dom Pedro, fez com que o ambiente ficasse ainda mais pesado. Noite das Garrafadas foi uma rebelião acontecida em março de 1831, revolta de militares brasileiros. 7 de abril de 1831, a renúncia de Dom Pedro I acontece então a favor de seu filho, Pedro de Alcântara. Iniciamos então, com a renúncia de Dom Pedro, o período regencial, já que o jovem Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, não podia de forma nenhuma governar o país. Como não havia nenhum parente maior de idade para assumir a regência, em nome de Dom Pedro II, a Constituição determinava que a Assembleia Nacional indicasse 3 nomes que comporiam a regência trina, que governaria até a maioridade do imperador, que era uma criança. Assim nós começamos o período regencial e isso já é uma outra história, um outro tema. Assim nós terminamos aqui a nossa apresentação. A todos vocês um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até mais.